Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse nosso encontro semanal que acontece sempre às quartas-feiras e em algumas rádios até se repete no final de semana. Mas que vocês podem ver todos os episódios no YouTube. Lá no YouTube nós temos todos os episódios, que são mais de 70 hoje. Isso faz com que a gente tenha uma gama de entrevistas e de comentários muito bons. Tudo com o privilégio de a gente poder conversar com médicos, com fisioterapeutas e também com a nossa equipe da Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. Eu sou o Giovanni Dantas, eu que vos falo, e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre dicas saudáveis, Dicas que nos fazem crer que a gente pode melhorar cada vez mais a nossa vida. De uma outra vez que nós falamos sobre hábitos saudáveis, já falamos sobre alimentação, já falamos sobre exercícios, e eu queria só relembrar algumas pequenas coisas. E o alimento, uma das coisas que a gente pode tentar fazer de melhor, seria tentar evitar açúcares. E olha que quem está falando com vocês é alguém que adora açúcar. Eu gosto de doces, eu sou daqueles que acredita que não existe doce ruim, só existe um doce menos bom, E chocolate, eu adoro chocolate de tudo quanto é tipo e estou fazendo todo o possível para reduzir isso, cada vez menos do açúcar da minha vida. Existem umas pesquisas demonstrando que tem médicos que afirmam já isso, Isso não é lei ainda, é uma teoria, mas que inclusive o próprio Alzheimer seria uma tendência de se pensar como uma diabetes tipo 3, ou seja, causado por excesso de açúcar. Então uma dica é evitar açúcar. É claro que na odontologia o açúcar é responsável por provocar cáries, também inflamação de gengiva a partir da placa bacteriana. Os alimentos, pessoal, de uma maneira geral, eles são basicamente 3 tipos, Basicamente, lógico que tem vitaminas e outras coisas mais, mas normalmente seriam proteínas, gorduras e açúcares. Os açúcares podem se transformar em gordura, a gordura pode se transformar em açúcar. Por isso, quando você come muito açúcar, pode ficar com os pneuzinhos, as gorduras abdominais, entre outras gorduras, também muitas vezes no fígado e por aí vai. Também pode ser, se você passa algum período sem comer alguma coisa, aquelas gorduras elas vão sendo transformadas em açúcar, porque você precisa ter açúcar. Você precisa de gordura, você precisa de açúcar, mas não em excesso. E as proteínas, que são responsáveis por fazer as células, por reconstruir as paredes celulares e tudo que você precisa, dos vasos sanguíneos e tudo mais. Mas um detalhe que poucas pessoas sabem, as proteínas podem se transformar em açúcares e gorduras. Já os açúcares e as gorduras não podem se transformar em proteínas. Então é importantíssimo que você coma principalmente proteínas. Isso está principalmente em leite, carne e ovos. Hoje tem uma parte da medicina que foge um pouco da questão do leite, diz que não é muito natural. Seja como for, carnes mesmo, as carnes brancas, carne de peixe que tem ômega 3 inclusive e tudo mais, e os ovos nos dão um suprimento dos aminoácidos essenciais, que são estruturas fundamentais para o nosso crescimento e, quando já somos adultos, para o desenvolvimento da nossa própria vida, tá certo? Então, essa parte de alimentação, tentem ter um alimento mais saudável, comer mais regrado, sem ficar beliscando, como dizia minha mãe, essa história de beliscando porcarias, como ela dizia, Que seria coisas que não trazem muita saúde. Quantas vezes a gente fica só querendo comer umas bolachinhas? Bolacha não serve para muita coisa, na verdade é gostoso. Você imagina você pegar bolacha e botar um doce, até aquela forma bem antiga, Que se fazia como se fosse uma espécie de sanduíche, era tudo muito gostoso. Mas tudo que faz também muito mal. A gente pode viver sem isso, sabe? Aquelas pessoas que precisam, e até com acompanhamento médico, ficar comendo de tantas em tantas horas, de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, podem se alimentar, por exemplo, com frutas. A frutose é um açúcar de degradação lenta e ele faz muito bem ao nosso organismo, no sentido de que não vai provocar cáries imediatamente, não vai destruir basicamente em relação à boca. E para o nosso organismo funciona como um açúcar, Então, alimentem-se bem, evitem coisas muito gordurosas, muitas massas também não são muito interessantes, sabe? Nada de ficar comendo todos os dias um sanduíche, uma pizza,
Isso não é necessariamente a comida mais interessante para se fazer todos os dias. Nada impede de vez em quando a gente sair um pouquinho daquela regra da comida saudável e comer uma coisa que não é tão saudável assim, né? Falamos também sobre exercícios, principalmente exercícios aeróbicos que liberam endorfina e serotonina. Então você vai para a academia, não esqueça, não é só puxar ferro, né? É também fazer caminhada na esteira, é fazer exercícios na bicicleta, não é? Exercícios aeróbicos. Eu pessoalmente gosto muito de natação, eu acho simplesmente fantástico e ajuda muito na parte de respiração. Tudo isso é muito interessante, mas tudo isso a gente está falando em relação ao corpo, como também a parte de dormir. Aí eu já começo a mesclar um pouco mais com a parte da alma. O Watchman Nee, um grande estudioso da Bíblia, ele viveu no século passado. Ele definiu e ele mostrou isso em versículos bíblicos. Infelizmente, pelo tempo, a gente não vai conseguir definir cada um dos versículos aqui, mas ele mostra que o homem ele é tripartido. Ele tem 3 partes: o corpo, a alma e o espírito. Bom, mas o que é isso? O corpo, todos nós sabemos, é essa parte que eu estou usando para falar para vocês. É a parte que eu me alimento, é a parte que eu ando, eu caminho, eu durmo, né? A alma está relacionada a 3 partes, basicamente: a mente, a emoção e a vontade. Por isso o Watchman Nee ele dizia: todos os animais têm alma. A alma não é aquele negócio branco que aparece de madrugada, pelo menos alguns dizem que aparece, né? Não tem nada a ver com isso, não é um fantasminha camarada, nada disso. A alma é a mente, a emoção e a vontade. Eu vou dar um exemplo para você. Eu crio umas cachorrinhas, ou elas me criam, não sei na realidade quem é dono de quem, né? Mas são cachorrinhas adoráveis, eu adoro minhas cachorras. E quando eu chego em casa, elas balançam o rabinho de alegria, elas vêm me receber com muita alegria. Ela tem vontade de me lamber, ela tem vontade de ir até onde eu estou. Se alguém pisa no rabo delas, por exemplo, graças a Deus nunca pisaram, mas se pisassem elas vão ter vontade de morder alguém. Então a vontade, a emoção e a mente, ela tem uma mente não tão digamos assim, perfeita ou extremamente evoluída como nós, seres humanos, mas alguns dizem que os animais, como por exemplo cachorros e até alguns gatos, têm uma mente equivalente a uma criança de 3 a 5 anos. E vocês percebem que o que você mais ouve dos donos de animais, que gostam de animais como eu, é que às vezes dá a impressão de que o animal só falta falar, né? A gente ouve muito essa história, só falta falar, ele não fala para não dar recado, né? Minha mãe também dizia isso. Então, nós temos o corpo, nós temos a nossa alma, e a alma precisa estar saudável. Quando a alma não está saudável, a mente não está bem, as próprias emoções, seja porque um amor foi rompido, ou seja lá porque foi, as nossas vontades não são necessariamente satisfeitas, e a nossa mente não está muito bem, nós podemos entrar nas doenças da alma, que a mais conhecida é a depressão, que é gerada a partir da ansiedade, né? Então, assim, nós começamos a gerar uma ansiedade que é relativamente normal. Então, a ansiedade do trabalho, que eu preciso chegar na hora, que isso e aquilo, e daqui a pouco essa ansiedade começa a ser alguma coisa patológica, alguma coisa doentia, e a gente tem que ter cuidado com isso, porque a alma precisa de cuidados, e existem psicólogos, psiquiatras para nos ajudar nisso também. E claro, nada impede de termos um contato com o nosso Criador. Não importa como você chame o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso Deus. Hábitos saudáveis como pela manhã, antes de entrar em contato com a correria do dia a dia, poder ter um tempo de meditação, poder ter um tempo para nós mesmos junto com o nosso Criador. Isso está relacionado com a alma, e a alma precisa ser tratada. O nosso corpo padece quando a nossa alma não está bem. Então, nós estamos com a alma doente, nós estamos depressivos, nós estamos com problemas. E quem já teve depressão sabe disso. Pro resto da vida, precisa ter cuidado. Que é aquela coisa que fica à espreita. Um grande homem, o grande líder dos aliados na Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, ele sofria de depressão e ele dizia: o meu cão negro ou o meu cão branco me visitou. Ele dizia que é como se fossem 2 cachorros que lutam entre si, e quem ele alimenta mais que se fortalece e consequentemente vence. E quando ele acordava meio depressivo,
ele dizia que o cão negro dele tinha vencido a luta naquela noite. E quando ele acordava muito bem, ele dizia que o cão branco dele tinha vencido. Então nós precisamos alimentar, entre aspas, o nosso cão branco, né? Essa coisa do nosso cachorro branco. Não existe, na verdade, um cachorro. A gente está falando aqui de uma metáfora para exemplificar as partes boas do nosso cérebro. E, inclusive, o nosso corpo, ele padece. Você não tem vontade de fazer exercícios, você não tem vontade de escovar os dentes, você não tem vontade de tomar banho, de fazer a barba, se for homem. Então, tudo começa a desandar na nossa vida e no nosso corpo também, quando a nossa alma não está bem. Mas sabem, nós seres humanos temos uma característica um pouquinho mais evoluída, um pouquinho não, extremamente mais evoluída do que todos os animais. Nós temos uma parte dentro de nós que somente nós humanos temos. Ninguém mais tem isso. Se chama o espírito humano. Bom, mas o que é o espírito? Bom, vamos lá. Na verdade, eu dei a deixa agora falar do espírito, mas eu vou pedir um break comercial rapidinho para falar um pouco dos nossos patrocinadores, que são a Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas, e o Super Entrega, que é um supermercado delivery que existe hoje na cidade do Açu, tá bom? Em 2 minutinhos a gente volta. Só um minutinho. É VaptVupt. Os clientes pediram. E a Dental Clínica trouxe de volta o Implante para Todos. Um programa que pode mudar a vida daquelas pessoas que desejam voltar a falar, comer e sorrir com felicidade, confiança e segurança. O Implante para Todos é um programa feito para restaurar sorrisos, resgatar a autoestima, saúde bucal e qualidade de vida. Em sua nova versão, o programa traz ainda mais facilidade para quem necessita e não pôde fazer o seu implante. Implante para Todos, ainda melhor. Dental Clínica, do Dr. Giovanni Dantas, em Açu e Natal. WhatsApp 999816640. Super Entrega trabalha para facilitar a sua vida. Use o aplicativo, Instagram ou WhatsApp para fazer as suas compras e receber em sua casa com conforto e segurança em até 20 minutos. Artigos de mercearia, chocolates, perfumaria e produtos para higiene pessoal, fraldas e artigos para cuidados infantis, refrigerantes, salgados com massas e recheios especiais, bebidas, produtos para limpeza de piscinas, artigos de higiene para o lar e muito mais. Siga nosso Instagram, instale nosso aplicativo e faça suas compras para economizar e concorrer a um iPhone. Super Entrega, um novo jeito de fazer compras 100% online. WhatsApp 99696-2122. Olá, pessoal! Hoje estamos muito espirituais, hoje estamos falando sobre detalhes que vão além da imaginação. Muito bem, falamos um pouco no primeiro módulo sobre corpo e sobre a alma, né? Ficou claro para todo mundo. Agora vamos falar um pouco sobre essa questão do espírito. O espírito, segundo o Watchman Nee, grande autor e escritor de centenas de livros, não é? Um homem extremamente capaz e provavelmente de todos os livros que eu já li até hoje, falando sobre o Criador, falando sobre Deus, o homem mais completo, com mais conhecimento, né? E ele fala sobre o Espírito e ele descreve isso no Novo Testamento como sendo a terceira parte do homem, que também é dividida em 3 partes. Ele coloca como sendo consciência, intuição e comunhão. Vocês sabem, nós seres humanos somos os únicos animais que têm consciência. Vamos dar um exemplo para vocês. Quando você está na savana africana e de repente você vê aquele leão correndo atrás do antílope. E ele não quer saber se o antílope é pai ou mãe de família, se tem 5 filhotes em casa, ou sabe? Isso não importa. Importa que a vontade de satisfazer a fome dele seja resolvida, né? E se a mãe está lá com 5 filhotinhos e ele consegue capturar a mãe, ele vai matá-la do mesmo jeito. Ele não tem consciência disso, né? Vocês já viram? Você pega um cachorro grande, por exemplo, um pastor alemão, um Rottweiler, sei lá, esses cachorros maiores. Eles atacam um gato, por exemplo, muitas vezes eles matam o gato. Você já viu um cachorro desse ficar com peso na consciência porque matou um gato? Isso não existe. Essa coisa da consciência só existe em nós humanos. Que a nossa consciência, talvez porque os nossos líderes, muitas vezes políticos, muitas vezes religiosos,
muitas vezes de, sabe, instituições que nós até acreditamos bastante. Sejam Forças Armadas, seja em que for. E a gente acreditava muito e de repente a gente começa a perceber que muitas pessoas que estão à frente de várias instituições, no Brasil e no mundo, são pessoas que aprenderam a melar, a esconder a consciência, de forma que elas conseguem roubar, matar, agir de má fé, e ainda assim é como se nada tivesse acontecido. E ainda conseguem dormir à noite, né? A grande maioria de nós, na verdade, tem uma consciência e que precisa ser trabalhada. E essa consciência que nos faz, por exemplo, imagina que a gente vê uma gatinha no meio da rua e que ela acabou de ter filhotes. Você vai ter coragem, por exemplo, de matar esse gato? Claro que não. E se alguns apedrejariam ou chutariam, como fazem com cachorros e gatos no meio da rua, mas não quando estão com filhotinhos, porque você tem consciência, é algo que só os seres humanos têm, né? Outra coisa que nós, os seres humanos, temos que os animais não têm é intuição. Você já teve aquela sensação de que você vai no meio da rua e na esquina algo me diz que ali eu posso ser assaltado, ou aquilo ali pode não ser muito bem, ou você vê uma pessoa e você diz, essa pessoa ela não tem uma coisa muito boa, ela não tem uma energia positiva, a intuição ela dispara, parece um alarme dizendo assim, bem, tenha cuidado com essa pessoa, com aquele lugar especificamente. É outra característica que só nós seres humanos tem. Vocês não veem os animais tendo uma intuição de que algo vai dar errado ou não. Isso não existe, somente nós. E a parte mais importante do espírito humano, e esse espírito lá em Gênesis, quando foi formado, né, diz que foi soprado dentro do homem, se chama Neshama, a palavra em hebraico, que me parece que seria como uma mistura que faz gerar a alma, né? Então, é gerado o espírito no homem e a alma a alma humana é formada a partir daí. Quando eu digo homem, por favor, entendam que é da raça humana, né? E a terceira parte do espírito é a comunhão. Essa é a parte mais importante e é o efeito principal do dia de hoje no nosso podcast. O que é a comunhão? É aquela parte do nosso espírito que sente necessidade de ter contato com um Criador, com um Deus. Vocês já viram, por exemplo, no meio da floresta, um bocado de lobos fazendo um altar para adorar o Deus, sei lá, o Deus mamão? Não, você nunca ouviu falar disso. Você nunca ouviu falar de macacos ou elefantes ou cachorros, ou seja lá que animais forem, fazendo um altar para adorar a deusa Lua ou o Deus Sol, como os humanos fazem, né? Mas você vê os humanos fazendo isso. Eles não sabem exatamente o que fazem, porque acreditam que o Sol é o Deus. Tantas culturas cultuaram o Sol, né? Acreditam que a Lua é uma deusa ou uma pedra ou às vezes um ídolo, ou seja lá o que for. Mas há uma necessidade dentro de nós, seres humanos, de adorarmos algo, né? De adorarmos o Criador. A gente busca o Criador o tempo todo. E isso é que a gente precisa para ser completo. Não adianta, como a gente falou no outro dia, você ter uma vida de um cavalo de raça. Ter uma comida boa, uma alfafa que é uma comida boa, você ter um estábulo bom, um lugar para você dormir que seja até climatizado, você ter um veterinário só para você, que seria um médico para nós. Você ter tudo, até um companheiro ou uma companheira que vai ser escolhido entre os mais belos e as mais belas. Não adianta isso, você vai sempre sentir uma deficiência no seu íntimo, a necessidade de preencher essa parte do espírito que o Watchman chamou de comunhão. E quando isso acontece, a partir do momento em que você faz isso, esse se torna o seu hábito mais saudável. Porque isso lhe enche de paz, lhe enche de felicidade. E aí todos aqueles outros hábitos ruins começam a desaparecer. Então aquela ansiedade começa a desaparecer, aquela depressão começa a sumir. E eu não estou dizendo que você não deva procurar seu médico. Deve sim. Se você sente depressão, você precisa procurar um psiquiatra. Isso não tem dúvida nenhuma, não é? Se você tem uma gastrite, você precisa procurar um médico. Não tem para onde correr, né? E no final das contas, quando você, a partir dessa ajuda espiritual, dessa possibilidade de você ter um
uma situação na sua vida de mais paz, de você poder meditar pela manhã ou à noite, ou nos dois, ou em qualquer horário que você queira, e você começa a ter mais paz, e aí o seu corpo começa a agradecer. Você não precisa mais de tanto açúcar para compensar aquela ansiedade. Vocês sabem, os americanos chamam de sugar blues. É um tipo de vício, digamos assim, do açúcar. Se você é como eu e gosta muito de açúcar, imagina passar uma semana sem comer açúcar. Você vai ter vontade de comer açúcar puro. Então essas ansiedades, elas começam a desaparecer. Nós passamos a nos tornar pessoas mais equilibradas. Tudo em função de um equilíbrio espiritual. E aí o Watchman Nee, ele fala uma coisa muito interessante, eu quero compartilhar com vocês nesses últimos minutos do programa. Ele fala sobre: Senhor, ensina-nos a viver os nossos dias. Isso é um versículo bíblico. E ele demonstra que na Bíblia, o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Deus, ele só conta para os escolhidos dele o tempo em que você dedicou a esse Criador. Então, quando ele chamou, por exemplo, Abraão, e ele disse assim: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão foi, mas ele foi com parentes, ele ficou na periferia, ele não entrou na terra que o Senhor tinha mostrado para ele, e o Senhor desapareceu dele por muitos anos. E na Bíblia fica meio como que aquele espaço em branco, não tem o que aconteceu logo depois. Aí depois diz que o Senhor apareceu de novo e disse assim: entra na terra. Em outras palavras: Abraão, que é isso, rapaz? Isso não está na Bíblia do jeito que eu estou falando, claro, mas é como se ele dissesse: eu disse uma coisa para você e você não fez, né? Tem ainda aquela outra situação com o próprio Abraão, que o Senhor tinha dito para ele que ele seria pai, e ele não acreditou muito, porque ele já era velho, a mulher era velha. Dizem que até ela se riu disso, né? E aí ela disse: não, usa essa concubina e tem um filho, e gerou um problema grande, né? Que teoricamente seriam os árabes que lutam com os judeus até hoje, né? Eles rivalizam, são primos, né? Ou irmãos, no final das contas, se a gente pensar como filhos de Abraão, né? Todos são filhos de Abraão, porém brigam entre si desde que o tempo é tempo, né? E tudo isso em função de uma desobediência. E essa desobediência fez com que Abraão deixasse de receber a visita de Deus por mais um bocado de tempo. Então, muitas vezes, o Senhor, ele está dizendo para nós: faça isso. E é uma coisa tão simples. Muitas vezes tenha comunhão comigo. E você acorda estressado, acorda com problemas, não se lembra de escovar nem os dentes, não é? E nem ter contato com o nosso Criador. Aí o que acontece? Nós passamos a desprezar esse Criador e o nosso espírito vai ficando amortecido. E a gente vai tendo uma vida cada vez mais infeliz, mesmo que estejamos rodeados de prazeres, de tantas outras coisas mais. Então, pessoal, eu quero conclamar vocês aqui, porque o Senhor Jesus, ele falou uma coisa muito interessante em Mateus 20. Ele sai para procurar trabalhadores, numa parábola que ele conta, e num determinado momento, já no final da manhã, ele sai para procurar e ele pergunta assim: o que é que vocês estão fazendo desocupados? Então, para Deus, parece que se você não tem um contato, um trabalho na vinha, que significa um trabalho na obra do Senhor, e eu não estou aqui vendendo nenhuma religião, até porque eu não gosto de verdade de ter que vender uma religião para ninguém. Já tive religiões no passado, me causaram muitos transtornos, infelizmente. Nada contra se você tem a sua, você pode ter a sua, pode viver muito feliz com ela. Eu, pessoalmente, prefiro a Bíblia. E nesse caso, o que acontece? Aquela pessoa que estava no final do dia e que não tinha trabalhado na vinha foi classificado como desocupado. Muitas vezes nós estamos desocupados na vida, e eu quero chamar vocês a serem ocupados no seu espírito, ocupados na sua alma, para que o seu corpo tenha saúde. Meus irmãos, eu quero dar um abraço forte em vocês hoje e dizer que na próxima semana nós estaremos de volta aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 999816640. Esse é o telefone e o WhatsApp da Dental Clínica. Vocês podem sugerir o que vocês quiserem para esse programa, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.